Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Juízes. E o capítulo é 20. Então, todos os filhos de Israel saíram e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. E os chefes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel: Contai-nos, como foi esta impiedade? E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite e pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram de forma que agora ela está morta. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel. Dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isto será o que faremos em Gibeá: nós subiremos por sorteio contra ela. E tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e 100 de 1 milhar, 1 milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que iniquidade é esta que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte, lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados naquela ocasião a partir das cidades, 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo esse povo havia 700 homens canhotos, escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada. Todos esses eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus e pediram conselho a Deus e disseram: Qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os filhos de Israel saíram à batalha contra Benjamim. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim. E os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra naquele dia 22.000 homens israelitas. E o povo de Israel animou-se e prepararam novamente sua batalha em ordem, no local onde eles puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer.
e pediram conselho do Senhor, dizendo: devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus e choraram e se assentaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia até o anoitecer e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naquele dia. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados em espera ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo e foram atraídos para longe da cidade. E eles começaram a ferir o povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus e o outro para Gibeá pelo campo, cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: eles estão abatidos diante de nós, como na primeira. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e o atraiamos da cidade para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar. E os de Israel que estavam deitados em espera saíram dos seus lugares, dos prados de Gibeá, e ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel. E a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel. E os filhos de Israel destruíram dos benjamitas naquele dia 25.100 homens, e todos estes desembainhavam a espada. Assim os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar os homens de Israel, cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade, com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram da cidade. Assim, eles cercaram os benjamitas ao redor e os perseguiram, e os esmagaram com facilidade contra Gibeá na direção do sol nascente. E tombaram ali de Benjamim 18.000 homens, todos esses eram homens valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto até a rocha de Rimon. E eles colheram no caminho 5.000 homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos esses eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto até a rocha de Rimon, e permaneceram na rocha de Rimon durante 4 meses. E os homens de Israel voltaram novamente contra os filhos de Benjamim,
e os feriram com o fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, e tudo que veio à mão, eles atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram.